Como vão as senhoras e os senhores? Eu espero que esteja tudo bem com todos vocês. No vídeo de hoje eu vou cumprir aquela promessa feita no vídeo intitulado Compras do Walmart no Metaverso, onde eu disse que eu falaria a respeito de quais empregos seriam mais ameaçados pela quarta revolução industrial, que é a automação, robotização e aplicação da inteligência artificial nos processos de trabalho, e quais as funções ou os empregos que teriam menos probabilidade de serem substituídas nesta nova era em que nós estamos adentrando agora de forma mais intensa. Bom, vamos começar pelo título. O título é um especial de tecnologia, os empregos, setores e países em maior risco de automação e robótica em 2022. Porque existe isso também, né? Existem países que concentraram sua economia em determinados setores que são justamente os setores com mais probabilidade agora de serem automatizados. Então, países inteiros cairão em uma espécie de ostracismo da mão de obra. Vamos analisar o artigo aqui e tirar as nossas próprias conclusões. O artigo diz o seguinte: a mudança digital e a automação estão gerando enormes ganhos de produtividade no mundo do trabalho. Sim, de fato, mais produtividade está sendo feita uma vez que as máquinas são mais aptas a praticar trabalhos repetitivos. Então, eles não têm a fadiga, o cansaço, distrações e produzem mais, lógico. No entanto, as mudanças rápidas significam que muitos indivíduos, empresas e até mesmo nações inteiras serão profundamente impactados pela automação e tecnologia, com algumas funções e empregos a serem substituídos por robôs. Veja, nações inteiras impactadas pela automação e tecnologia. Por que vocês acham que eu falo tanto nessa questão da diminuição populacional? Por que eu falo tanto nessa história aí de renda básica universal? Porque vocês imaginem não só milhões, mas bilhões de pessoas abaixo da linha de pobreza. Imaginem a revolta que isso causaria num mundo altamente tecnológico, produzindo mais riqueza, e essa riqueza não sendo distribuída simplesmente porque as pessoas não podem mais gerar nenhum tipo de trabalho útil, né? E muitas vezes são pessoas com mais idade que não conseguem mais se adaptar. Enfim, coloquem o tico e teco para funcionar, liguem os pontos e vocês vão entender. Na verdade, aqueles que já estão há mais tempo aqui comigo já chegaram, eu acredito, a essa mesma conclusão. Aqueles que estão chegando agora, né? Há muitos caindo de paraquedas, não entenderam ainda por que sua renda está caindo, por que o preço dos alimentos parece cada vez mais inalcançável e assim por diante. Muitas das indústrias, diz o artigo ainda, que correm o maior risco de ver as tarefas sendo assumidas pela robótica, evoluíram com o tempo para um processo automatizado e se enquadram em categorias como tarefas administrativas e trabalho manual. A plataforma de preços Small Business Price analisou uma variedade de métricas para encontrar os países mais prontos para o futuro, aqueles que vão sofrer menos impacto devido ao uso de automação e quais empregos estão em maior risco. A empresa compartilhou suas descobertas exclusivas no site AN. Dos 702 empregos analisados, a ocupação com maior chance de substituição pela automação é o telemarketing. E agora nós vamos começar a analisar aqui algumas dessas funções que eles colocaram aqui como a de maior risco. Então eles colocam: isso é seguido pelos examinadores de títulos, abstratos e pesquisadores, funções que envolvem principalmente tarefas de escritório, etc, etc. Vamos lá. Operador de telemarketing. Por quê? Porque a inteligência artificial ela já é capaz de simular conversas. Não demora, você vai receber uma ligação telefônica de uma pessoa, de um ente, e você vai acreditar estar falando com uma pessoa, de tão perfeita que será a simulação de voz, de tão perfeita que será a simulação de conversa, e ao final das contas nem uma pessoa é apenas uma inteligência artificial. E aí você imagine, né, a ampla variedade de coisas que pode ser feito com isso. Então, a função mais provável de todas de ser automatizada e as pessoas substituídas emprega hoje muita gente. Cada vez menos, né, mas ainda muita. É o telemarketing. Os pesquisadores, examinadores de títulos e tal,
Pesquisador, por que um pesquisador não vai mais ser necessário? Você acha que o IBGE ainda vai utilizar as pessoas que vão de porta em porta, fazendo perguntas? Não, agora nem perguntas mais serão precisas ser feitas para as pessoas. Eles têm o machine learning e os big data recolhendo dados, eles já sabem quase tudo de você, cada vez saberão mais sem que você fale nada. Eles observam as suas fotos, a inteligência artificial em pouco tempo vai poder, se já não faz, saber exatamente quantas pessoas compõem exatamente a sua família por conta das fotos que você coloca no seu Instagram, no seu Facebook, na sua rede social. Questão de técnicos matemáticos, subscritores de seguros. Por que você vai fazer um seguro com uma pessoa que uma seguradora, até mesmo as seguradoras de maior porte, será que elas ainda vão ser necessárias? Ou você vai entrar na internet, como já é agora, né? Você entra na internet, faz a sua cotação toda online, em poucos minutos o seu seguro já está pronto e entregue para você. Vem inclusive a apólice pelo correio. Por que você ainda vai continuar fazendo o seguro com uma seguradora? Está com os dias contados, óbvio, né? Então a possibilidade de que as resseguradoras acabem virando elas próprias seguradoras diretas com contato lá da resseguradora, direto com o cliente final, que é o segurado, é muito grande. Vão sobrar poucas seguradoras no mundo, né? Assim como as fábricas estão vendendo diretamente para o consumidor final. Está acabando o atravessador, está acabando o revendedor, está acabando o estoquista, está acabando o comércio ali de bairro, está vindo tudo direto da fábrica hoje em dia. Reparadores de relógio. Isso aqui não é por conta da mão de obra. A mão de obra de um reparador de relógio ela é insubstituível porque ela é uma mão de obra de precisão. Só que os relógios estão sendo substituídos. Então não é apenas a mão de obra, é a tecnologia em si. Cada vez menos pessoas estão usando relógios de pulso. Muitos usam apenas por fins estéticos, né? Muitos relógios são quase como que joias. Mas a maioria das pessoas hoje está utilizando um mostrador de horas no próprio celular. Agentes de carga e frete. Quem é o caminhoneiro hoje que utiliza de um agente de carga e frete? A não ser que seja um agente de carga que tenha algum tipo de vínculo direto com alguma empresa e a empresa prefere terceirizar tudo com ele para não contratar os motoristas diretamente, para não gerar vínculo empregatício. Então ela terceiriza um agente de frete. Mas normalmente hoje os agenciamentos de frete são feitos por aplicativo. O caminhoneiro está indo de um ponto a outro do país e ele olha no aplicativo e vê lá que haverá um determinado frete na volta, ele já se compromete com aquele frete antes mesmo de chegar no ponto de descarrego do caminhão. Então ele já tem o frete na volta e muitas vezes ele nem conhece o produto, não conhece as pessoas, é tudo via aplicativo. Obviamente que esses aplicativos são algo parecido com o Uber, com pontuação, há um histórico do caminhoneiro, histórico de pagamentos de quem encomenda o frete, etc. Preparadores fiscais, por exemplo, um contador. Você acha que as contabilidades vão subsistir por muito tempo, mesmo essas contabilidades digitais que tem hoje? Me parece que não, me parece que assim como as fábricas entregarão os produtos direto para o consumidor final, assim como as resseguradoras tendem a ser um seguro direto para o segurado, a mesma coisa o fisco. O fisco vai, em pouco tempo, automatizar toda a emissão fiscal, né, porque está sendo tudo automatizado, e aí o fisco mesmo, o próprio governo, vai remeter os boletos para o pagamento. Então, a questão de contabilidade vai se restringir a uma contabilidade gerencial, que é muito rara, apenas para grandes empresas ou empresas de porte médio. Pequenas empresas não pagam contabilidade gerencial, isso é muito raro. Ou para planejamentos fiscais, mas a margem para planejamento fiscal estará muito estreita, uma vez que a inteligência artificial vai acabar sendo quase que endeusada pela própria justiça que julga as causas tributárias, né? Então será muito difícil para alguém encontrar um furo tributário aí para o futuro. Então os advogados tributaristas também tendem a perder aí espaço. Enfim, essas coisas todas aí
técnicos de biblioteca. Até mesmo as bibliotecas estão se tornando obsoletas, quem dirá os técnicos, né? Escriturárias de novas contas. As contas hoje são abertas diretamente na internet, ninguém mais vai lá no escriturário. Processos fotográficos, operadores de máquina de processamento, isso aqui tudo já praticamente acabou, né? Keyers de entrada de dados, montadores e ajustadores de dispositivo de cronometragem. É aquele cidadão que fica lá na linha de largada, por exemplo, numa corrida de cavalos, numa corrida de... mesmo uma Olimpíada, isso aí tudo vai ser automatizado. Haverá lá um sistema altamente preciso de laser e pronto. Isso já é assim, na verdade, não sei nem por que ainda está nessa lista, né? Escriturários de reclamação de seguros, processamento de apólices, tudo automatizado. Escriturários de corretagem, enfim, aqui eles listam o que está mais provável de ser extinto. Então você pode, dentro disso que a gente falou, imaginar a sua função. Será que a sua função, por exemplo, você produz textos, mas esses textos já estão sendo produzidos pela inteligência artificial? Textos como a Jornada do Herói já são produzidos, já foi testado e produzido por uma inteligência artificial, uma história baseada na Jornada do Herói. E aí, advogados que escrevem suas petições, promotores que escrevem suas acusações, juízes que fazem as suas sentenças, muito disso já é possível fazer através da inteligência artificial. De acordo com os analistas, vamos continuar aqui, há 3 aspectos nos empregos que garantem que eles sejam menos suscetíveis de serem afetados pelo aumento da tecnologia moderna. Então, atenção a isso aqui. Quais aspectos? Não necessariamente foque no emprego ou na função, mas o aspecto de uma maneira geral. Aquelas funções que envolvem criatividade genuína, é o que eu sempre digo, a coisa mais difícil deles substituírem do ser humano é a criatividade. Por isso é que eles estão criando o metaverso, para inserir pessoas dentro do metaverso, para não perder algo importantíssimo na humanidade, que é a criatividade. Então, pessoas que acabarem inseridas dentro dessa Matrix, mais ou menos como foi no filme Matrix mesmo, elas vão poder, uma vez que esse nosso universo aqui seja reproduzido no Earth 2, na Terra 2, continuarem exercendo sua criatividade lá dentro, e aqueles que estiverem aqui fora vão simplesmente copiar o que foi feito lá dentro, sem nenhum tipo de remuneração. Então, criatividade vai continuar sendo bem remunerada. Agora, o problema é aqueles que se inserirem no metaverso para criar. Aí estarão ainda presos, criando como escravos, né? Empregos que envolvam a construção de relacionamentos complexos com humanos e carreiras, as relações públicas não têm como mudar. Então, relacionamentos complexos quer dizer, não é aquele cidadão que atende na lojinha, aquele velhinho simpático, aquela vendedora sorridente, isso aí não é um relacionamento complexo. Essas pessoas serão, quando houver lojinhas de bairro, porque elas vão acabar também, mas quando houverem alguns atendimentos ao público em recepção, serão substituídas por robôs, é óbvio, porque aí não é um relacionamento complexo. A pessoa que chega para ser atendida, ela quer saber o horário que será atendida, se poderá ser atendida, quer receber uma orientação rápida, ela senta, espera e depois é atendida num consultório, ou se é uma lojinha, ela só pega o que foi encomendado, e, enfim, é um relacionamento simples. Agora, um relacionamento complexo é o quê? Um diplomata, por exemplo. A diplomacia não tem como ser substituída por robôs. Ou um psiquiatra, enfim, coisas que envolvem aí uma conversação de alta complexidade. E carreiras que têm um alto senso de imprevisibilidade. Por quê? Porque a inteligência artificial, por mais que seja evoluída, até que ela tenha atingido a singularidade, eu sei que muitos dizem que não atingirá, mas atingirá sim, embora que a singularidade envolva algo muito além de mera programação, é algo quântico, é algo metafísico e envolverá situações espirituais, as quais eu não falo aqui, eu falo só na comunidade fechada. Até que atinja a singularidade, a imprevisibilidade impedirá a inteligência artificial de atuar em determinadas funções. Então, vamos imaginar algo no sentido de... Não vamos nem colocar, por exemplo, um motorista de carro. Motorista de carro, existem várias situações relativamente imprevisíveis, mas o histórico de acidentes que já aconteceram e foram registrados
na internet poderão ser captados pela inteligência artificial, que de posse, digamos assim, né? Uma posse virtual, de posse virtual dessas informações, prever a probabilidade de acontecer determinados tipos de acidentes, e então isso é relativamente previsível. Mas há sim situações mais imprevisíveis, né? Então aquilo que for altamente imprevisível, carreiras que lidarem com isso tendem a permanecer, porque a inteligência artificial não poderá suprir. Logo mais aqui nós vamos mostrar algumas dessas carreiras. Então o estudo determina que o trabalho com menor probabilidade de ser substituído por tecnologia é o de terapeuta recreacional. Então o setor de terapia recreacional, turismo, pessoal, turismo vai permanecer muito nas mãos de pessoas. As pessoas vão ter mais tempo, né, porque os robôs vão fazer o seu serviço, e o turismo vai ter mais lucratividade, não no período em que nós estamos vivendo, mas quando isso passar. Nós veremos aí alguma transformação muito grande, e no futuro as pessoas acharão que estão em paz e segurança, antes de vir uma repentina destruição, e aí elas vão, nesse período, lucrar muito com o turismo. Mas eu quero chamar a atenção o seguinte: eles falam, por exemplo, que terapeuta recreacional terá o seu emprego preservado. O problema é que todo o excesso de mão de obra de outras áreas acabará indo para esses empregos e funções que serão preservados. Então, a competição, a concorrência na área que for preservada vai ser muito grande. Então, hoje existe um número X de terapeutas ocupacionais ou recreacionais, e no futuro, quem sabe, terá X vezes 100. Entende? Então essa é a função que envolve o aspecto humano, é a construção de relacionamentos complexos que requer habilidades emocionais das quais os robôs ainda não, eles dizem aqui, são capazes. Os empregos que têm a segunda menor probabilidade de se tornarem totalmente automatizados são supervisores de mecânicas, instaladores e reparadores de primeira linha. Lógico, porque a montagem do veículo zero é feita praticamente 100% automatizada, com algumas exceções em alguns pontos da linha de produção. Só que isso é uma coisa, tu colocar um veículo numa linha de montagem, ele vai encaixando tudo sempre no mesmo lugar, porque o robô está programado para encaixar as peças que estão posicionadas de acordo com o que foi programado. Agora, um veículo usado, você vai precisar da precisão da mão de obra de um mecânico, né? Então, os mecânicos de usados, não só veículos, mas máquinas, né? Cada vez mais máquinas e robôs serão criados. Então, os mecânicos de robôs e máquinas, esses terão seus trabalhos preservados. Os diretores de gerenciamento de emergência são os terceiros com menor probabilidade de ver seu pão e manteiga ser assumido pela robótica. Então, é um trabalho imprevisível. Por exemplo, as pessoas que trabalham na defesa civil. Por mais que a tecnologia avance, eles não vão conseguir prever com precisão desastres climáticos. Só para dar um exemplo, um terremoto, um furacão, um ciclone bomba, uma tempestade, uma enxurrada, uma inundação, são muitos fatores imprevisíveis dentro do setor de defesa civil. Então, essas pessoas tendem a ter seus trabalhos preservados, bombeiros, essa área aí que lidará com esse tipo de eventualidade. Então, eles colocam aqui, ocupações com menor risco de automação. Aqui deu uma visão geral, né, do quadro como um todo. Aqui eles citam algumas profissões: terapeutas recreativos, supervisores, mecânicos, diretores de gestão de emergência, assistentes sociais de saúde mental e abusos de substância. Na verdade, isso aqui vai precisar cada vez mais pessoas, né? Porque esse isolamento que as pessoas estão tendo aí por causa das máquinas vai aumentar os problemas mentais e de abuso de substâncias, né? Fonoaudiólogos, é um serviço de muita precisão, não tem como um robô aferir essas coisas. Terapia ocupacional, a mesma coisa. Órteses e próteses, porque precisa de uma medição de precisão. Assistentes sociais de saúde. Cirurgiões bucais e maxilofaciais, só que aqui cabe um adendo, né? Embora que o cirurgião bucal vai ser difícil de ser substituído, muitos deles serão substituídos por outros cirurgiões. Por quê? Porque nós estamos entrando na era das cirurgias robóticas à distância.
Então, hoje, um cirurgião de alta demanda, né, que é muito bem procurado, né, devido à sua alta capacidade, em pouco tempo ele estará fazendo cirurgias na África, na Ásia, nos Estados Unidos, aqui do Brasil. Basta ele ter o equipamento necessário para fazer a cirurgia à distância. Então, esses cirurgiões talvez sejam substituídos, ou talvez sejam esses menos capazes, né? Ou talvez eles sejam ainda mais necessários, porque criará uma demanda maior de algo que hoje não pode ser suprido devido à distância. Então, países que estão aí hoje muito distantes de bons centros médicos, instalam equipamento numa determinada comunidade, pode ser até um equipamento mambembe, digamos assim, né? Fica um tanto de tempo numa cidade, um tanto de tempo em outra, e o cirurgião vai atuando aqui do Brasil em várias cidades de países africanos, por exemplo. Dietistas e nutricionistas, gerentes de hospedagem, coreógrafos, engenheiros de vendas. O que é um engenheiro de venda? Não vai ser mais aquele cara que vai bater de porta em porta, porque as vendas são feitas online e serão cada vez mais, né? Mas aquele que vai utilizar os dados coletados no Big Data, ele vai ser antes um analista, um engenheiro de dados, para depois ser também um engenheiro de vendas. Então, de posse daqueles dados, ele vai, compreendendo a natureza da psique humana, criar estratégias de vendas baseado no comportamento humano coletado pelas máquinas, né? Então, médicos, cirurgiões, etc. Enfim, aí vocês tiveram um vislumbre mais ou menos de uma maneira geral. Agora vamos ver os países aqui. Vamos analisar, por exemplo, aqui, Coreia do Sul versus Dinamarca. Em média, 74 robôs para cada 10 mil funcionários realizarão tarefas na indústria de manufatura. A Coreia do Sul, no entanto, lidera o ranking mundial em termos de implementação de robótica em seus processos de fabricação. 631 robôs por 10 mil trabalhadores humanos já em 2016. Em seguida vem outra nação asiática conhecida por seus grandes avanços tecnológicos, Singapura. Em 2016 tinha 488 robôs industriais para cada 10 mil funcionários. Imagine a produtividade desses países. Não é à toa, né, que os tigres asiáticos ficaram tanto tempo na vanguarda, né? A Alemanha é o terceiro país mais avançado em termos de implementação de robótica em suas linhas de produção, com 309 robôs para cada 10 mil pessoas. Então, são países aí que estão na vanguarda disso tudo e acabarão que serão menos afetados porque eles já estão se adaptando antes. Então, as profissões que estão atreladas a essa tecnologia já estão sendo oferecidas à sua população antes das demais, e eles estarão mais adaptados à mudança, e aqueles que estiverem mais atrasados, digamos assim, né, sofrerão mais. Não é à toa que eles estão para dar o grande reset, porque eles querem fazer uma espécie de inclusão forçada no mundo, né, nessa nova tecnologia, nesse novo mundo. E, mais uma vez, a concentração de propriedades será descomunal, haverá um abismo quase que intransponível entre os despossuídos e aqueles que concentrarem os meios de produção, como diziam os comunistas, né, nas mãos. Só que esse capitalismo já não é mais o capitalismo dos tempos em que Marx analisou o capital. Não, hoje é uma coisa totalmente diferente. O capitalismo ele metamorfoseou, se é que essa palavra existe, né? Mas ele sofreu uma metamorfose ao ponto de que ele próprio engoliu o próprio capitalismo. Ou seja, nós chegamos em um ponto em que as pessoas não têm mais como do zero subir a riqueza. Muito difícil. Não através de meios de produção, talvez através de méritos pessoais, de uma criatividade muito grande, do esporte, mas não através de meios de produção. Meios de produção cada vez mais estarão concentrados nas mãos de poucas pessoas e cada vez mais será impossível que você comece com uma pequena fabriqueta de fundo de quintal e venha a competir com as gigantes do setor. Então eles colocam aqui os países mais adaptados, considerando como fator de ranking aqui o número de robôs para cada 10 mil funcionários. Então, Coreia do Sul em primeiro, Singapura, Alemanha, Japão, Suécia, Dinamarca,
Estados Unidos, Itália, Bélgica, Taiwan, Espanha, Países Baixos, Canadá, Austrália e Finlândia. Então veja que Taiwan, por exemplo, que hoje está com toda essa questão frente à China, eles tiveram que adaptar muito a sua tecnologia, estudar bastante, porque eles têm aí um gigante fungando no cangote deles, né? Agora, a Dinamarca seria considerada mais preparada para o futuro. Por quê? O vídeo está se estendendo, mas eu acho que esse aqui é um vídeo bem importante para quem está se preparando aí para o futuro, enquanto esse futuro permitir, né, a nossa convivência aqui no meio. Muitos de nós somos cristãos e muitos de nós nem vamos querer participar dessa nova era tecnológica, ou tecnonecromante, quando a chave for virada. Quando é que a chave for virada? Quando ela será virada? Quando as pessoas forem marcadas como meras engrenagens aí dentro. E não demora muito não, tá, pessoal? Não é para já. Nós temos muitas situações ainda para passar antes disso acontecer. Na comunidade fechada eu explico tudo, com muitos detalhes, mas em algum momento a chave será virada e aí a coisa vai complicar. Enfim, o avanço tecnológico e a automação de diversos processos não se limitam apenas à força de trabalho. Os governos também precisam garantir que não fiquem para trás no que diz respeito à automação. Então, o governo da Dinamarca é o que possui a pontuação mais alta para a métrica pesquisada de um governo eletrônico, ou seja, aquele governo que mais tem nas mãos os dados dos indivíduos e, portanto, os próprios indivíduos. Tudo atrelado nessa grande rede de computadores. Aqui eles listam, né, os países que têm maior tecnologia e, na minha opinião, acabam tendo, portanto, maior controle em cima das pessoas. Então, em primeiro lugar, o governo da Dinamarca, segundo, Coreia do Sul, Estônia, Finlândia, Austrália, Suécia, Reino Unido, Nova Zelândia, Estados Unidos, Países Baixos, Singapura, Islândia, Noruega, Japão e Áustria. Em segundo lugar está o governo, enfim, aqui eles continuam isso, os 10 países com maior aumento de empregos. O Irã fez grandes avanços em termos, veja só as surpresas que surgem, né? Fez grandes avanços em termos de avanços tecnológicos e educacionais nos últimos anos, o que poderia ser um fator que contribui para a enorme quantidade de empregos que foram criados nos mercados e assumidos na última década, entre 2012 e 2019. O país viu um aumento de emprego de 29% em todos os setores. Seguindo o exemplo, com o aumento de uma população empregada de 27%, vem o país europeu da Lituânia, bem como o da Holanda, onde as taxas de emprego registraram um aumento de 21% nos últimos anos. Claro, quando você também tem um outro fator, quando você tem uma sociedade altamente desempregada, e você cria alguns empregos, o índice ele salta, né? Tem isso também. Então, em primeiro lugar está o Irã, Lituânia, Países Baixos, França, Eslováquia, Áustria, Espanha, República Tcheca, Reino Unido e Dinamarca. Trabalhadores de suporte administrativo são funções com maior probabilidade de extinção. Então, isso aqui é importante saber também, né? Então, por exemplo, os trabalhadores agrícolas qualificados e orientados para o trabalho, bem como os trabalhadores do artesanato e da gráfica, viram a redução do emprego de 10%. Gráficas. Cada vez menos você precisa fazer o seu serviço numa gráfica local. Você pode, por exemplo, mandar imprimir o seu álbum lá no outro lado do país e o álbum chega pelo correio, o seu produto, suas caixinhas para o seu produto, enfim, até fotos, né? Você imprime fotos em qualquer lugar do Brasil e elas são remetidas para você pelo correio. O artesanato ele vai mudar porque o artesanato ele será feito online, então os designers gráficos eles vão substituir os artesanatos. Então você cria lá um artesanato gráfico na tela do computador, em algum programa específico, e uma impressora em 3D vai imprimir esse artesanato, digamos assim. Ah, mas eu gosto do artesanato natural. Tudo bem, sempre vai ter um mercado para tudo, né? Mas esse mercado tende a enfraquecer. Trabalhadores agrícolas. Quem não viu os vários vídeos que eu já fiz aqui de máquinas que têm uma precisão tão grande que elas podem colher morangos e uvas sem machucar a fruta atualmente, com uma precisão muito maior do que as mãos humanas, que muitas vezes não têm paciência com as frutas, né? E a máquina ela não necessita de paciência, ela apenas necessita de uma programação adequada, então ela tratará as frutas que são sensíveis com o carinho e o cuidado necessário para que elas não estraguem na colheita. Então, na agricultura, muito será substituído. Drones que passam venenos, máquinas que fazem o arado
por inteligência artificial sem necessidade de um condutor, colheitadeiras, caminhões de recolhimento dos grãos, enfim. Todos os setores da agricultura aí serão automatizados. Não é à toa que o Bill Gates está comprando, já é o maior proprietário agrícola do mundo, porque ele não vai mais precisar de muitos funcionários, né, para ser um grande agricultor. E o alimento, né, é uma das únicas coisas, das pouquíssimas coisas que o ser humano não consegue viver sem. Né? Então ele terá nas mãos um poder muito grande, que é a segurança alimentar de milhões, né, que se alimentarem com o que ele produzir. Os países que mais investem em pesquisa e desenvolvimento: Coreia do Sul com 4% do PIB, Japão em segundo lugar com 3,4%, Suíça em terceiro, Áustria, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Alemanha, Estados Unidos, Eslovênia, Bélgica, França, Austrália, Singapura e República Tcheca. Um artigo que eu considero muito importante para que você que quer estar antenado para o que está por vir se prepare. Não deixem de verificar também toda a questão geopolítica, porque não adianta apenas esse planejamento todo. Nós temos questões geopolíticas que vão sacudir o mundo nessa próxima década. Nós veremos aí uma transformação muito grande no mundo, por isso do outro canal Geopoliticando, e mais ainda as questões espirituais. Isso a maioria das pessoas está cada vez mais relegando a um segundo plano, focando apenas nesse mundo material em que nós vivemos. É evidente que nós precisamos também da matéria, mas esse mundo aqui, como diz a tradição hindu, é maia, né? É uma ilusão. É como as religiões ocidentais, monoteístas e politeístas, muitas vezes também dizem. Nós vivemos aqui nesse mundo material, na verdade, dentro da ilusão, e não é o mundo espiritual que é ilusório. Entretanto, esse tipo de artigo aqui que nós analisamos é importante, porque enquanto nós vivemos aqui, nós precisamos não só da palavra de Deus, mas também de pão. E aqueles que se adaptarem continuarão tendo pão sem ter de mendigar, sem ter de se ajoelhar aos tecnocratas ou aos governos que estão cada vez mais totalitários. Chegará um momento em que nem aqueles que forem altamente capazes escaparão, porque grandes e pequenos, ricos e pobres, acabarão sendo transformados, muitos, a maioria, em engrenagens marcadas por este sistema bestial, restando então alguns poucos remanescentes que não cairão nesse mundo futuro aí desastroso que está se desenhando como algo belo e permanente, mas que ao final se mostrará ruidoso, e aqueles que forem os remanescentes então avançarão para a nova e verdadeira nova era, que é o milênio. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.